Nossa alma anseia por esse governo, por esse reinado. Nós queremos viver o reino de Deus. Nossa alma anseia por esse governo. Lu, coisa mais deliciosa do mundo é você poder viver num reino onde você é o amigo do rei. Nós somos amigos do rei, Jesus disse isso. Já não sois servos, mas sim amigos. Olha que coisa gostosa, hein, Carol? A gente ser amigo do rei. Amigo do rei. Nós estamos num reinado onde tudo que tem no reinado é para você e é para mim. Todas as iguarias que o rei tem é para você e para mim. Esse nosso rei, ele é o Senhor do ouro e da prata. E nós somos súditos, nós somos amigos desse rei. Nós precisamos entender muito bem que reinado é esse, para que a gente possa estar totalmente inserido nesse reino. Inserido nesse reino. Na carta de Paulo aos Romanos, na versão NVI, no capítulo 14, no verso 17 até 19, Paulo fala assim, Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Gostaria que vocês repetissem essa segunda parte comigo, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, esse reino que nós pertencemos, do Senhor Jesus, aquele que está assentado no trono, é um reino de justiça, de paz e de alegria. Quem não quer viver num reino desse? Quem quer viver num reino de injustiça? Quem quer viver num reino de tristeza, de preocupação, de aborrecimento? Eu não quero, você também não quer. E no verso 18 fala assim, aquele que assim serve a Cristo, então, quem é que serve a Cristo? Eu, você. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, verso 19, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. É isso que nós aprendemos nesse reinado. A viver e a promover tudo quanto conduz à paz e à edificação de todos juntos. Que significa essa edificação mútua. Né? Queridos, o tema mais frequente, mais comum da pregação de Jesus, o mais comum da pregação de Jesus, foi sobre o reino que ele estava vindo implantar. Um novo reino que Jesus veio implantar e implantou. E nós pertencemos a esse reino. Então o tema mais frequente dele era sobre o reino. Né? No Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, né? Famoso Sermão do Monte, Jesus ele tratou sobre a ética desse reino, a conduta desse reino, a somatória de valores, né? Isso é cultura. Cultura o que é? É um conjunto de valores, de costumes que existem em certo reino. E no reino de Deus, o capítulo 5 de Mateus. Eu gostaria de ler um trecho, pode colocar para mim? Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim, olha, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, né, o famoso Sermão do Monte, e sentou-se. E os seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a dizer, bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Pobre de espírito, aquela pessoa que ela não está preocupada com o seu ego, com as riquezas, mas é uma pessoa simples, é um pobre em espírito.
Esse é um dos valores do reino de Deus. Depois Jesus continua dizendo que bem-aventurados os que choram. Olha que coisa. Nós somos bem-aventurados porque nós choramos, nós sentimos compaixão, nós sentimos pena daqueles que estão precisando de nós. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus continuou, bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. E Jesus continuou, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Lembra? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. E Jesus continua, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, os puros de coração, porque verão a Deus. E aí, o Senhor Jesus continua esse sermão, introduzindo para aquele povo, para nós, a cultura do reino de Deus. Vocês estão me entendendo? Então nós estamos entrando, num novo patamar, num novo nível. Roberto, onde você está? Nós estamos entrando num novo nível. É um outro patamar, onde nós vamos promover a cultura do reino, a cultura do reino de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Vocês topam esse desafio? De verdade? Diga com toda a verdade, vocês topam esse desafio? De nós realmente começarmos a promover essa cultura. Ela é diferente do restante do mundo, Vandão. Ela é diferente. Se nós realmente fizermos isso, nós vamos ver muita coisa aqui pela frente. O pastor Giovanni, ele pregou no congresso de homens uma boa parte sobre o reino de Deus. Ele contou algumas parábolas que falavam do reino. E isso o Senhor, o Espírito Santo, tem nos tocado muito, amados. Então, nós aqui do templo de adoração, nós queremos fazer parte da implantação do reino de Deus. Então nós temos que assimilar a cultura do reino de Deus. E nós vamos precisar mudar algumas das nossas atitudes, cada um aqui. É para cada um no particular. Você vai ver onde você não está se enquadrando no reino de Deus. E você vai começar a ver, então, eu preciso mudar. Eu preciso partir para esse lado. Eu preciso fazer parte desse reino, do reino de Deus. Vocês estão comigo, estão me acompanhando, estão entendendo o que eu estou falando? Que é algo tão complexo. É muito complexo isso que eu estou dizendo. Então tenham certeza que vocês estão entendendo. Nas parábolas, Jesus ensinou sobre os princípios que caracterizam essa natureza, a natureza desse reino. Jesus começava assim as parábolas dizendo, e o reino de Deus é como, e falava alguma coisa. O reino de Deus é como, e falava alguma coisa. Então eu vou citar alguns trechos da Bíblia, mas hoje é só uma introdução, amados. Eu vou pedir para que o pregador que virá após mim, na semana que vem, estude um pouco sobre isso e fale sobre isso. O outro, estude um pouco sobre isso e fale sobre isso. E o outro, e o outro, e o outro. Nós precisamos entender esse reino de Deus na nossa vida. Então eu vou pincelar algumas passagens da Bíblia para a gente entender melhor o que é esse reino de Deus e o que o Senhor está pedindo para nós aqui. Sabe, eu não estou falando que a igreja não estou falando que é outra, é com a gente aqui, ó. O Espírito Santo está falando conosco. Então, porque nós precisamos fazer isso, porque nós, provavelmente, a gente não esteja fazendo, Rogério. E nós precisamos fazer. Fazer o quê? Aquilo que promove o reino de Deus, o reino dos céus, ou simplesmente o reino com R maiúsculo. Amém? Então, na primeira parábola que eu gostaria de comentar, é uma parábola do semeador. A parábola do semeador, ela está nos 3 evangelhos. Ela fala em Mateus, ela fala em Marcos e ela fala em Lucas. Os 3 evangelistas, menos João, falou sobre a parábola do semeador.
Não vamos ler a parábola, que não vai dar tempo, mas o que essa parábola ela conta? Ela conta de um semeador. Jesus contando que um semeador, está semeando, ele espalha sementes. E essas sementes que Jesus espalha, que o semeador espalha, elas caem em diferentes solos. Então ela cai num solo chamado Osvaldo, cai num solo chamado Nancy, cai num solo chamado Rebeca. Nosso coração é o solo dessas sementes. E essa parábola que Jesus contou, ela representa, os diferentes níveis e as diferentes maneiras como as pessoas recebem e respondem e dão a sua resposta à palavra de Deus. Então, cada um de nós aqui recebeu a palavra e cada um de nós aqui reage de uma maneira. E Jesus continua dizendo que o reino dos céus é semelhante, a um homem que semeia a boa semente em seu campo. Aí eu já passo para uma outra parábola, a parábola do joio e do trigo. Vocês estão prestando atenção? Agora Jesus vai comparar o reino de Deus com o joio e o trigo. O joio é aquela coisa que não presta para nada. É parecido com o trigo. Quando ele nasce, o joio, quer ver? Olha, pegar essa... No campo, isso aqui é um ramozinho de trigo. O joio é exatamente igual ao trigo, com uma única diferença. O joio não produz nada, não tem nada, só tem a carinha. O trigo produz o trigo, que é usado para fazer o pão e muitas outras coisas. O trigo bom, o trigo de hoje é um trigo meio estranho, Mas o trigo verdadeiro é o bom e o joio é aquele que não serve para nada. Então Jesus estava falando nessa parábola, essa parábola está só em Mateus. Conta que um homem vai e semeia a boa semente em seu campo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente em seu campo. Mas um inimigo, Jesus conta, o inimigo, o demônio vem e semeia joio no meio do trigo. Então o dono daquele campo decide deixar os dois crescerem juntos, porque, como eu disse, são muito parecidos. Não dá para saber quem é outro. Se cortar um, pode cortar o outro sem querer. Então, o agricultor lhe deixa os dois crescerem juntos até a colheita. Vocês estão prestando atenção? A colheita. E no dia da colheita, o que é trigo vai para um lado, o que é joio vai para o outro, vai ser queimado. Onde será que vai ser queimado esse joio? Alguém sabe me responder? Isso, nesse lugar horroroso que você falou. Então, aqui deixa claro que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a boa semente. Você recebeu a boa semente. Mas vem o inimigo e semeia o que é ruim, o que não presta. E os dois vão crescer juntos. Mas o reino dos céus, naquele último dia, o trigo vai para um lado e o joio vai para o outro lado. Então nós precisamos assimilar, nós precisamos entender o que isso significa. E vamos começar então. Tem uma outra parábola que Jesus conta, que é do grão de mostarda. Um grão de mostarda, ele é citado aqui porque é um negocinho bem pequenininho. Um grãozinho, é uma sementinha bem pequenininha. E Jesus fala que o reino de Deus, olha que interessante, o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda, que embora sendo pequeno, cresce e se torna uma grande árvore. Então o reino de Deus, quando é implantado, nós podemos começar aqui, olha, nossa igreja é uma igreja pequena. É um grão de mostarda a nossa igreja. Mas quando o Espírito Santo vem e paira sobre essa pequena semente, ela cresce. Vocês estão me entendendo? Ela vai crescer. O que o Senhor quer? Será que o Senhor quer que a gente fique como quando nós começamos há 18 anos atrás, só na sala da minha casa? Amados, estava delicioso ali.
tinha ali 15, 20 pessoas. Que delícia era nós fazermos o culto. Eu ministrava o louvor junto com o Mateus e a Rebeca. Rebeca dançava, a Mariette e eu pregávamos. Éramos só nós. Era bom demais. Mas o Senhor, o que Ele quer? Ele quer que o reino de Deus cresça. Então é como uma sementinha, um grão de mostarda, que é lançado e vai crescer e vai se tornar uma árvore grande. Então, sabe, vocês aqui do TAP precisam começar a entender que se o Senhor, Ele quer transformar alguma coisa por aqui, nós vamos ter que começar a entender isso e aceitar. Sabe, sem bairrismo, né? Sem, agora o pastor não liga mais para mim. Para com isso. Nós precisamos entender, né, que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Por que tem chegado aqui no TAP pessoas que entendem de coisas que nós, que estávamos mais velhos, não entendíamos? Eu nunca soube fazer um evangelismo aí na rua, uma campanha, eu nunca soube fazer isso. Meu negócio era ficar nas recâmaras, só adorando o Senhor, coisa mais gostosa que tem. Mas o Senhor está nos agitando. E nós já fizemos 3 ou 4 evangelismos só esse ano. É isso que o Senhor quer que a gente viva o reino de Deus. Amados, Camilo, eu não tenho ainda as respostas para tudo. Mas eu sei que o Senhor está me incomodando para coisas diferentes. Nós estamos no ano de 2024. Algo muito forte vai acontecer nesse ano. Cada década Deus faz alguma coisa nas nossas vidas. Vocês pode ser que não estejam entendendo tudo, mas estão me acompanhando, né? Jesus fala assim também, que o reino de Deus, um outro exemplo que Jesus dá, tudo isso dentro da Bíblia. Esse está em Mateus capítulo 13. No verso 44 em diante, fala assim, que o reino de Deus é como um tesouro escondido. Foi isso que o pastor Giovanni pregou. É como um tesouro escondido num campo. Então olha que interessante, o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Mas como? Então significa que o reino de Deus está escondido para muitos. Para nós, o reino de Deus pode estar escondido, amados. Abra sua mente, abra. O reino de Deus, Dalva, é como um tesouro escondido num campo. Se ele está escondido é porque a gente não está vendo. Mas Jesus fala assim nessa parábola, que quando um homem o encontra esse tesouro, ele fica louco, ele fica cheio de alegria, ele vende tudo o que ele tem para comprar aquele campo. Então nós precisamos encontrar os vestígios, nós precisamos encontrar o que é o reino de Deus, para que a gente fique muito alegre e venda tudo o que tem. O que eu tenho? Eu não sei, eu tinha minha empresa, as minhas empresas, eu tinha as minhas coisas, os meus negócios, as minhas redes, os meus barcos. E quando o Senhor me mostrou aquele tesouro, eu não quis mais saber daquilo. É isso que o Senhor fala aqui. Quando nós encontramos o reino de Deus. Jesus continua na parábola da pérola. Ele fala uma outra história também no capítulo 13 de Mateus, no verso 45. Vamos ler esse, só para a gente dizer que a gente leu um pelo menos. Então vamos lá. Mateus capítulo 13, verso 45 e 46. O reino dos céus, ou o reino de Deus, é a mesma coisa. O reino dos céus, só uma curiosidade. A Flávia colocou para mim, Mateus. Mateus é um dos 4 evangelistas, né? Mateus, ele escrevia para os judeus. Cada um escrevia para um público diferente dos 4. Mateus escrevia para os judeus. E o judeu, ele evitava, ele fazia de tudo para não falar o nome de Deus. Então Mateus, sabendo disso, preocupado com isso, ele não falava o reino de Deus, ele falava o reino dos céus.
Entenderam? Mas é a mesma coisa. Os outros evangelistas vão dizer o reino de Deus. Então Jesus fala assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E daí? E encontrando uma pérola de grande valor, olha só, ele procura pérolas preciosas. E quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Queridos, isso é o reino de Deus. Tem uma outra parábola que Jesus continua contando, também está em Mateus, logo no verso seguinte, no 47, fala assim que o reino de Deus é como uma rede de peixe, rede lançada ao mar, que apanha toda sorte de peixe. Há muito pouco tempo nós tivemos um sonho tremendo, com peixes, peixes e mais peixes. O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha todo tipo de peixes. E quando essa rede está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e separa os peixes bons dos peixes ruins. Assim também é o reino de Deus. O reino de Deus. O que mais? O reino de Deus também, eu estou só dando uma pincelada. Outros pregadores vão detalhar mais. O reino de Deus também é como a parábola que Jesus conta das 10 virgens. 10 virgens estão esperando o noivo, mas apenas 5 são aquelas prudentes, e elas trazem óleo extra para as suas lâmpadas. Isso é o reino de Deus. É comparado a 10 virgens, 5 são prudentes, carregam óleo, carregam unção. Elas têm algo para dar. E as outras 5 são loucas, são nécias, são insensatas, irresponsáveis, burrinhas. É isso que Jesus fala aqui. É por quê? Porque não levaram azeite consigo. E elas ficam sem óleo. E elas são excluídas do banquete. Eu não quero ser excluído. Eu não quero ser excluído do banquete. Eu quero participar do banquete das bodas do Cordeiro, onde o meu amado virá me buscar, espiritualmente falando, como a sua noiva. Como a sua noiva. Eu não quero ser excluído desse banquete. O reino de Deus também é comparado com a parábola dos talentos. O reino de Deus é comparado a um homem que confia talentos, dinheiro, aos seus servos antes de viajar. 2 servos investem, duplicam o dinheiro, mas um enterra aquele talento. Olha só, quem aqui é cheio de talentos? Quem aqui tem tanto para dar para esse reino de Deus e está enterrando o talento? Jesus fala que o reino dele é semelhante a essas pessoas que receberam talentos. 2 desses nessa parábola, eles multiplicam os seus talentos, eles colocam os seus talentos a serviço de outros. Isso é cultura do reino. Colocar a serviço de outros. Nós estamos colocando o nosso serviço a serviço de outros. Quantos profissionais de diversas áreas nós temos aqui? Quantas pessoas que podem fazer isso, aquilo, aquele outro. E vou ser sincero, nós não estamos fazendo como deveríamos. E na cultura do reino, nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Você tem um salão de beleza, um salão, sei lá do que, desse tipo. Você pode tirar um dia na semana, meio-dia na semana, para atender os irmãos que não estão em condições de pagar. É um exemplo. Você pode atender no seu consultório, na sua sala, na sua casa. Você pode oferecer coisas que você tem, porque nós pertencemos a um reino. Esse reino é um reino de justiça, um reino de amor, um reino de paz, um reino de alegria. Nós precisamos entender a cultura do reino. Parábola desses talentos, A parábola, ela ilustra
a responsabilidade de usar os dons que Deus nos dá para o bem do reino. Sabe, queridos, eu sei que nós estamos bem acomodados, né? É tão fácil a gente chegar aqui no culto, domingo, e ouvir bons músicos, né? Nós temos assim um privilégio. Não sei se vocês sabiam, mas daqui da nossa cidade, talvez até da região, nós somos o local que tem mais músicos, tem mais bandas diferentes. Então é uma delícia ouvir os nossos músicos tocando, cantando, músicas agradáveis, deliciosas, mas não é só isso. Nós nos entregamos ao Senhor nesses momentos de adoração, isso é maravilhoso, nós precisamos fazer isso, mas não é só isso. Cultura do reino de Deus. Nós vamos bater nessa tecla, queridos, porque nós precisamos aprender. Porque naquele dia em que puxarem a rede, nós queremos fazer parte daqueles peixes bons, e não daqueles que não prestam e estão jogados fora. Nós queremos isso, então nós precisamos tomar cuidado. Reino, né? Eu procurei, né, no dicionário, sinceramente eu já sabia o que significava, mas eu procurei para me certificar, né? Então procurei no dicionário, né? Reino em grego é basileia. Maria tinha falado isso para mim há alguns meses atrás, né? Basileia, né? O que significa? Significa governo, domínio. E esse domínio, esse reino de Deus, quem tem esse domínio é Deus. Quem é soberano é Deus. Quem governa é Deus. Então, de que jeito que são as coisas? Do jeito de Deus. Não vai ser do meu jeito, do seu jeito, do jeito do mundo, jeitinho fácil, jeitinho brasileiro. Não, vai ser do jeito de Deus. Ele é o governante. O reino de Deus é um conceito, né? Diz aqui o dicionário, é um conceito fundamental nas três principais religiões que veio de Abraão. Então, três religiões que veio de Abraão, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, entendem esse reino. E mais notadamente no nosso, que é o cristianismo, nós entendemos que o reino de Deus, ele constitui um tema principal que foi pregado por Jesus, que utilizou todas essas parábolas que eu estou falando para vocês. Eu acredito que nós não vamos conseguir concluir o que eu gostaria de concluir hoje, mas não tem problema, nós vamos dar continuidade. O reino é um domínio, é uma soberania. Você sabe o que é soberania? Soberania é aquilo que quem manda é o rei. E pronto. Por que ele manda? Porque ele é capaz, ele sabe. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Ele é que sabe. Os planos dele são os maiores que os nossos, os pensamentos dele são melhores que os nossos. Tudo do Senhor é melhor que a gente. Às vezes a gente pensa, Senhor, por que o Senhor não me deu aquilo? Porque não era o melhor para receber, por isso que o Senhor não nos deu. O Senhor não é verdade, Sueli? O Senhor, Ele é o soberano. Então tudo que acontece na nossa vida, o Senhor permitiu, o Senhor concordou. Puxa, mas aconteceu aquela desgraça, mas nós somos muito pequenos para entender por que aquilo realmente aconteceu com você, comigo. Mas o nosso Deus é um Deus de amor absoluto. Amor absoluto. Não tem medida. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E é esse rei que nós servimos. Em Mateus, no capítulo 6, coloca para mim, verso 9. Mateus 6, 9. Jesus ensinando os seus discípulos a orarem. Jesus, mestre, nos ensina a orar. Jesus então ensinou. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o quê? Venha o teu reino. Olha o que Jesus estava ensinando os discípulos dele a orar. Nós precisamos entender o que é reino. Olha o reino, com R maiúsculo. Está com R maiúsculo ali?
Pode arrumar isso aí porque está errado, né? Então, venha o teu reino com R maiúsculo e seja feita a tua vontade. Por que seja feita a tua vontade? Porque Ele é soberano. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós entendemos essa oração de Jesus e quando nós fazemos essa oração de Jesus, tudo na nossa vida vai bem. Tudo na nossa vida vai bem. Tudo acaba bem. Sabe, queridos, o importante não é começar bem. O importante é terminar bem. Sabiam disso? Quantos começam muito bem e terminam muito mal? E quantos até começam mal, mas terminam muito bem? Esses é que importam. Isso que interessa. É você terminar bem. Então todos nós aqui que ainda não terminamos, né, estamos aqui, então nós ainda não terminamos, nós precisamos nos cuidar para terminar bem. Passado não importa. O que ficou para trás não importa. O que importa é de agora para frente. É como nós vamos terminar a nossa carreira. Combati o bom combate, guardei a fé. Coisa linda. Terminei bem. Terminei bem. É o que Paulo dizia. Então, Jesus ensinou isso, né? E o reino de Deus, ele envolve, olha que coisa maravilhosa, é o único que envolve a completa salvação. É o único reino que envolve a completa salvação. Ou seja, o reino de Deus, ele inclui todas as bênçãos materiais, espirituais, que acontecem quando Deus é reconhecido e obedecido como o Rei do nosso coração. Rei do meu coração. É esse, é Jesus. É Jesus. Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim, olha, Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha o reino, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 33. Jesus ensina que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas que nós precisamos serão acrescentadas. Esse é o segredo do reino. Buscar primeiro ao Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Na igreja de Jesus Cristo, na nossa igreja, Deus, ele é reconhecido como Rei e Senhor. Nós acabamos de cantar aqui. O reino de Deus e a igreja, elas são expressões quase que equivalentes. Então você fala, eu pertenço ao reino de Deus, eu pertenço à igreja de Cristo. É a mesma coisa. São expressões equivalentes. Porque isso explica a promessa de Jesus, né, que Jesus fez, ao falar sobre a liderança e o fundamento apostólico, quando ele edificou a igreja. Vamos ver isso? Mateus 16, 19. Jesus fala assim, para aqueles que estão fundando a igreja dele. Ele deu para nós também. Olha o que Jesus fala. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Igreja, para mim, para você, igreja, enquanto igreja, eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha que coisa maravilhosa, numa versão um pouco mais antiga, né? Dar-te-ei, olha que lindo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o reino de Deus, ele é eterno. Ele começa aqui, mas ele não tem fim, ele não termina. Teu reino é sempre eterno, justiça, como é que é? Olha só, isso é o reino de Deus. A tua igreja te adora, porque é o reino de Deus. O reino de Deus é o reinado
né? Ou o governo de Deus sobre todas as coisas. Em Mateus, no capítulo 25, no verso 34, então o que o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino. Agora nós estamos falando do reino eterno, que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Reino. Mais uma coisinha. O que significa e como é o reino de Deus? O que significa e como é? Então, primeiro, significa ou é a presença de Deus. O reino de Deus é onde a presença e a vontade de Deus são totalmente reconhecidas e obedecidas. Deus está no centro de tudo. Você quer saber se você está vivendo no reino de Deus? Se você faz parte dessa cultura? É fácil. O reino de Deus é onde a presença e a vontade dele são totalmente reconhecidas e obedecidas. A presença e a vontade nós reconhecemos e obedecemos. E aí Deus está no centro de tudo. Um outro item que significa o que é e como é o reino de Deus, como nós já falamos, justiça, paz e alegria. O reino de Deus, ele tem essa característica de ser um reino justo, de ser um reino de paz, de ser um reino de alegria. É um lugar onde as pessoas vivem em harmonia, seguindo princípios de amor e justiça que Deus estabeleceu. Então olha que coisa linda, amados, que nós estamos estudando, que nós estamos aprendendo. Eu quero fazer parte desse reino. Eu não posso mais sair disso, Paula. Eu preciso fazer parte desse reino. Eu não posso mais viver. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Nós não conseguimos mais viver sem o nosso amado Jesus. Aquele que o conheceu um dia, jamais o esquecerá. Por isso que tem algumas linhas teológicas que falam que quando você é salvo para sempre, né? Porque aquela pessoa que realmente recebeu aquele toque, que enxergou, que viu os olhos de Jesus, que sentiu a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua bondade, jamais vai se desviar dele, jamais. Então esses que seguem essa linha dizem que por que alguns não se salvam? Porque nunca foram salvos, porque nunca conheceram o amor de Jesus. Eu até acho legal, não sou dessa linha, mas eu acho interessante essas colocações. Quando nós amamos verdadeiramente Jesus, pode acontecer o que for, pode cair fogo, tempestade, que o nosso amor se torna inabalável por Jesus. Não são as circunstâncias que vão... Nós podemos estar passando por situações difíceis, mas nós não esquecemos que aquele que nós amamos e aquele que nos ama, isso é tremendo, isso é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de transformação. Olha, isso é para mim. É para mim. Hoje eu estava conversando com um irmão, que nós vamos recebê-lo aqui no final do culto, como membro da família. E eu estava dizendo a ele, olha, como eu tenho aprendido, como eu tenho que aprender, como eu tenho que mudar ainda a minha vida. Quanta coisa eu preciso aprender. Citei alguns exemplos de outros irmãos aqui dentro que estão me ensinando a fazer coisas. É um reino de transformação, o reino de Deus. No reino de Deus há uma transformação interna nas pessoas. Eu não vou fazer plástica, não vou esticar meu olhinho. Já está meio pequenininho meu olho, né? Eu podia dar uma esticada assim, ó, ficar regalado, né? Fazer uma plástica facial. Mas eu não pretendo fazer isso não, tá? Nem que vocês paguem, eu não estou afim não, né? Mas é uma transformação interna. O homem externo está sendo corrompido, mas o interno está se santificando cada vez mais. Os corações, né, dessas pessoas, os nossos corações, as nossas mentes são renovadas. Paulo fala isso, para refletir o caráter de Cristo. Nós começamos a aprender
a fazer tanta coisa, nós passamos a agir com bondade, com misericórdia, com amor. O reino de Deus, mais um item aqui, eu vou até dar 9 horas, aí eu paro. O reino de Deus, ele é inclusivo. Sabe o que é inclusivo? É para todo mundo, é para todas as pessoas. Sabe, não precisa fazer escândalo na rua com plaquinha. Nós queremos isso. Não, o reino de Deus é para todos. É para todos. O reino de Deus é para todos. Ele inclui todas as pessoas e todas as raças, tribos, etnias, condição financeira, social, intelectual. O reino de Deus é para todos. E quando nós entramos nesse reino, nós somos transformados à imagem de Jesus. Então o reino de Deus, ele é inclusivo, independente da origem, raça, status. Jesus ensinou que todos são bem-vindos a participar, desde que estejam dispostos a seguir os caminhos dele. Então é um reino que é inclusivo. Essa é uma palavra politicamente correta nos nossos dias. Mas Jesus pregava isso. O nosso reino é um reino de presente e de futuro. O reino começa agora, é realidade agora, mas ele também é uma esperança futura. Quem aqui não sonha num dia ir para o céu? Eu sou um deles, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Vamos ver quando chegar lá, eu vou ver o cantor dessa música lá, né? Vamos ver se eu vou ver o meninão lá, né? Mas é legal isso aí. Eu estava conversando com 2 crianças, eu não lembro, acho que foi ontem. Acho que foi ontem. Eu estava dizendo para ela que no céu é legal, que os anjos lá brincam de esconde-esconde com as nuvens, né? Então pula de uma nuvem para outra e vai brincando, é muito legal. Eu vou morar no céu, Anderson. Se cuida para você ir também. A gente vai se encontrar lá, não vamos brincar de esconde-esconde, porque eu vou ter outras coisas mais importantes para estar fazendo, né? Vou estar lá no colo de Jesus o tempo todo, né? Isso é bom demais. Então, queridos, continuando aqui e resumindo, o reino de Deus, característica dele é serviço. Entendeu, Mariette? Por que a gente não pode ficar só nas recâmaras? Nós temos que sair. O Senhor vem saltando pelos montes para nos buscar e a gente fala, continua saltando pelos montes que eu vou ficar aqui. Não. O reino de Deus é serviço, é sacrifício. O reino de Deus é sacrifício e Jesus nos ensinou isso. O reino de Deus é fundamentado, né? O reino de Deus, a grandeza desse reino é medida pelo serviço e sacrifício que você faz aos outros, né? Construir sobre pérola, construir com fundamento usando pérolas, ouro, prata, em contrastes com os valores que tem no mundo. O reino de Deus é amor e perdão, Carlão. Fundamentado no amor incondicional de Deus e no perdão. O perdão é para todos nós, independente do que nós fizemos. O reino de Deus é perdão. As pessoas são chamadas a amar a Deus e ao próximo e a perdoar como elas foram perdoadas. Então, o reino de Deus é um modo de vida. É um modo de vida, é uma cultura. É um conjunto de valores. Essa é a cultura do reino. Esse conjunto de valores, de atitudes, de comportamentos que caracterizam a vida sob o reinado de Jesus. Querem vir fazer o finalzinho aqui? Eu vou chamar os músicos para fazer de conta que eu estou acabando. Essa frase não é minha, tá? É do... Tem um outro camarada que fala isso. Eu vou chamar os músicos e faz conta que a gente está acabando, né? Queria fazer você refletir um momento. Como que você está vivendo hoje a sua vida? Você está vivendo como se você realmente fosse amigo de Deus, fizesse parte desse reinado?
Ou ainda tem muita coisa que está te atrapalhando a realmente pertencer a esse reino. Tem muita coisa que ainda faz você trocar essas pérolas preciosas do reino de Deus por coisas passageiras, efêmeras desse mundo. Será que nessa noite você poderia dizer um sim diferente, um sim com muita convicção de que você quer se alistar verdadeiramente nesse novo tempo, quer se alistar para pertencer a essa cultura desse reino?